Boa noite a todos. É sempre uma alegria, é uma honra estarmos juntos, estudar o Evangelho, ajudados pelas obras de Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do outro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Hoje quem vai conduzir a nossa reflexão é o Aldo. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado à casa pela acolhida, pelo convite. Muito obrigado à espiritualidade que aqui se encontra, nos dando a oportunidade da reflexão. Irmãos, justamente a leitura do nosso amigo é o tema de hoje. Nós vamos refletir sobre as riquezas materiais. Fala-se muito, a respeito da parte moral, da parte espiritual, mas a gente tem pouco conhecimento a respeito das riquezas materiais. E uma das frases dos ensinamentos de Jesus, que não foi entendido no começo pelos próprios apóstolos, ele diz assim: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, Jesus com essa frase não teria condenado todos os ricos? Olha o que ele disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele condenou ou não os ricos? Porque é impossível um camelo passar por uma agulha. É impossível. Só que aí tem o seguinte: nós precisamos entender os ensinamentos na época de Jesus. A agulha que ele fala não é a agulha que nós usamos para costurar. É uma porta estreita. Antigamente, quando se tinha cidades naquele local, o pessoal ficava dentro dos muros da cidade para se proteger. E tinha aquele portão mais largo, com duas portas enormes, aonde as pessoas entravam e saíam. E quando dava geralmente uma certa hora da noite, para a proteção de todos que viviam lá dentro, as portas principais mais largas, o portão, eles eram fechados.
Só que tinha muitas caravanas, pessoas que estavam vindo de outros locais com seus camelos, trazendo mercadorias. Quando eles chegavam depois que os portões estivessem fechados, só existia uma única maneira de entrar na cidade, pelas agulhas, que são portas extremamente estreitas. São portas parecidas com a porta normal. Imagina um camelo, um animal que tem mais de 2 metros de altura, carregado, cheio de mercadoria. Como atravessar aquela porta? O que os comerciantes tinham que fazer? Descarregar todo o camelo, fazer com que o animal se abaixasse para passar o animal por aquela porta e depois carregar tudo novamente em cima do camelo. E não era um camelo, eram vários, dezenas de camelos chegando com mercadorias. Jesus não estava condenando os ricos, ele estava dizendo que é mais difícil, é mais complicado a riqueza em termos de tentações que ela oferece. É isso que nós vamos entender. Irmãos, o Livro dos Espíritos está cheio de perguntas que Kardec fez a esse respeito. Ele pergunta assim: qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da pobreza ou da riqueza? Resposta dada: tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra Deus. A riqueza leva a todos os excessos e possui maiores tentações. Quais são as maiores tentações que a riqueza oferece, irmãos? Quais são essas maiores tentações? Imagina uma pessoa que tem dinheiro para tudo. Uma pessoa que tem dinheiro para tudo. Ela pode tudo. Associado à riqueza, vem o quê? Vem o poder. Vem o poder. Indiretamente, decidir sobre a vida das pessoas. Pensa como humanidade, aqueles que têm poder e riqueza hoje no mundo. Alguns estão matando, fazendo guerras, tentações, já poder ter tudo o que você quer facilmente, sem precisar do suor do seu trabalho, não valorizar o crescimento interno, só se dedicando ao lado de fora, a casca que vai ficar. Às vezes, a pessoa, ela é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. É tanta tentação, tanta luxúria do lado de fora, eu posso tudo, que isto vai fazendo com que o espírito não enxergue o lado de dentro também. E não estamos falando somente de uma pessoa, de todos que convivem com isso. Imagina, filhos que não precisam um suor do rosto para conseguirem o que querem. É um câncer na forma de viver de um ser humano. Hoje nós encontramos jovens, e eu convivo com isso todo santo ano, que as pessoas não têm objetivo de vida. Para que eu vou lutar? Que profissão que eu quero ter? Porque nada que eu faça em termos de profissão vai ter maior rendimento financeiro do que os meus pais me dão. Não tem objetivo, não tem para que lutar. Para que fazer isso se eu já tenho tudo e muito mais, sem precisar me esforçar? Está aí as tentações. Às vezes,
o espírito chega no plano material como sendo um dos mais pobres em termos de conquistas verdadeiras, porque a matéria, as riquezas irão ficar. Outra pergunta que Kardec coloca: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Aí eles respondem: e justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si. Queridos irmãos, precisamos deixar bem claro uma coisa: nós estamos falando de todas as pessoas ricas? É isso que nós estamos falando? Não. Nós estamos falando daqueles que usam a riqueza pensando somente em si. Jesus não condena a riqueza, como vocês vão ver na sequência do nosso estudo. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um dos caracteres do homem de bem. Deus coloca assim: se Deus lhe deu o poder e a riqueza, ele olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus lhe deu e também pode retirar. Um dos caracteres do homem de bem: sabe que a riqueza, o poder que ele deu, não é só para ele, é para frutificar. Outra pergunta que Kardec faz: de dois homens ricos, um nasceu na riqueza e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho. De todos os dois, e todos os dois a empregam exclusivamente para sua satisfação pessoal. Pergunta de Kardec: qual deles é mais culpado? Dois homens ricos, um que já nasceu na riqueza e um que era pobre, mas conseguiu enriquecer. Só que os dois usam em benefício exclusivamente pessoal. Qual dos dois é mais culpado? O que já era rico ou que não era rico? Ele responde assim: o que conheceu o sofrimento. O que conheceu o sofrimento. Porque ele sabe o que é sofrer, conhece a dor e não alivia. E como geralmente acontece, nem se lembra mais daqueles que passaram pelo sofrimento que ele passou. Aí outra pergunta: aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá desculpa válida ao dizer que não ajuda os outros porque vai deixar para os filhos? Eu não divido porque eu estou acumulando para os meus filhos. E Kardec pergunta se essa desculpa vale. Aí os espíritos respondem: é um compromisso de má consciência. É um compromisso de má consciência. Próxima pergunta: é repreensível cobiçar a riqueza, querer ser rico, com o desejo de praticar o bem? Eu quero ser rico, mas se eu for rico, fica tranquilo, eu vou dividir com todo mundo. Se eu ganhar na Mega Sena, Deus me ajuda a ganhar a Mega Sena acumulada no final do ano, porque eu quero abrir centro espírita em todos os lugares. Nossa, eu vou dar tanta comida para quem está nesse estado que eles vão morrer de congestão. E aí? Só que antes eu quero aproveitar um pouco. Só que antes eu quero viajar, quero ter umas casas, quero fazer bastante coisa. Nós pensamos assim, né? Ele coloca assim a espiritualidade: o sentimento é louvável. O sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção de dar um pouquinho, mas ficar com a grande parte?
Então veja, irmãos, que tem uma série de perguntas que pode nos auxiliar. Agora nós vamos entrar propriamente no nosso tema. O que Jesus diz, sobre a riqueza? Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus eram espíritos que necessitavam aprender como todos nós. E muitos deles não compreendiam as lições que Jesus oferecia nas primeiras vezes. Era necessário muita interferência de Jesus para explicar o que realmente as palavras significavam. E Jesus esperava sempre o momento certo de elucidar as coisas. Muito bem. E quanto a esse tema, riqueza, Tadeu falava que todos deveriam doar suas riquezas materiais. Filipe dizia que ninguém deveria ter mais que uma camisa. Levi já falava que muitos mendigos usavam uma mendicância como meio de vida e tinha que se pensar 2 vezes para tentar ajudar todo mundo que pedia. E assim, eles na cabeça deles, os ricos acreditavam que os ricos estariam condenados pelas suas riquezas, já que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo por uma agulha, por uma porta estreita, do que um rico entrar nos reinos dos céus. Jesus acompanhava todos aqueles debates, esperando o momento certo de fazer os esclarecimentos. E Jesus estava pregando num local e uma multidão de pessoas se reunia em volta dele. E nesse vilarejo, o chefe do local, a pessoa que mais tinha dinheiro, riqueza, poder, era Zaqueu. E Zaqueu era um homem baixo, uma estatura menor. E ele amava Jesus, ele gostava muito das pregações do mestre. E como ele não conseguia enxergar Jesus, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. Ele subiu numa figueira e tentou acompanhar os ensinamentos de Jesus. Jesus terminou, foi até a figueira e disse: Zaqueu, desce. Hoje eu vou comer e pousar na sua casa. E Zaqueu, como gostava tanto de Jesus, sentiu uma alegria, pegou no braço de Jesus e foi andando com ele, falando coisas para Jesus. Os seus apóstolos ficaram escandalizados. Como? Zaqueu não era um homem rico, portanto condenado pelas leis? Como explicar essa situação de Jesus andando com um homem condenado pelo Evangelho? E o mestre caminhou, chegando na casa de Zaqueu. Zaqueu manda servir uma refeição a todo o povo em sinal da alegria que ele sentia. E durante a conversa com Jesus, Zaqueu diz: Senhor, é certo que eu tenho sendo visto pelas pessoas com um homem de vida reprovável, porque eu tenho bens, eu tenho dinheiro. Mas desde muitos anos eu venho procurando empregar a minha riqueza de modo a trazer benefícios para todos aqueles que me rodeiam. Compreendi que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Eu organizei muitos serviços de criação de animais e cultivo da terra. Até de Jerusalém, as pessoas vêm buscar os meus serviços. Jesus olhou para Zaqueu e disse:
abençoado seja o teu esforço. E Zaqueu, ganhando nas palavras de Jesus novas forças, continuou: os servos da minha casa, os meus empregados, nunca me encontraram sem a sincera disposição de ajudá-los. E Jesus disse: fico muito feliz com isso, porque todos nós somos servos do nosso Pai. Zaqueu, que tantas vezes foi julgado injustamente, experimentou uma satisfação tão grande, porque aquelas palavras de Jesus eram uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado de alegria, ele diz para Jesus: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se eu perceber que eu tenha prejudicado alguém, eu vou indenizá-lo 4 vezes o valor do prejuízo. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, Zaqueu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Nisso, os pensamentos que os apóstolos tinham eram os mais diversos. As riquezas não eram condenadas pelo reino de Deus. Por que eles não foram se hospedar numa casa humilde, ao invés daquele palacete? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo da riqueza? E Jesus, percebendo os pensamentos, aproveita para esclarecer. Amigos, acreditais por acaso que o evangelho do Pai tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? Aquela que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? No mundo, vive aqueles que guardam somente na terra e aqueles que guardam para o céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas ao faminto que passa, procurando livrar-se da presença dele. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus empregados, de seus auxiliares, a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis. Por acaso, os ricos também não são nossos irmãos? Quem tem maior preocupação e responsabilidade? O mendigo, a não ser da sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Sim, amigos, ditosos que repartem aos bens com pobres, mas bem-aventurados também aqueles que consagram aos seus pertences aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Zaqueu, que seguia atento àquela explicação do mestre para os apóstolos, maravilhado, pediu que todos entrassem e todos os seus servos festejassem com eles esse momento. E foi justamente na casa de Zaqueu que Jesus partiu o pão
e contou a parábola dos talentos. Recorda, irmãos, qual é a parábola dos talentos? O que é um talento? Um talento na época de Jesus era tipo um dinheiro, uma moeda, um talento. Que se nós fôssemos trazer hoje para nosso dinheiro, um talento valeria mais ou menos cerca de 30 quilos de prata, que nos redondando hoje, cerca de 300 mil reais, no nosso dinheiro hoje, um talento. Uma pessoa naquela época demorava mais ou menos 20 anos trabalhando todo dia para conseguir um talento. A expectativa de vida era mais ou menos de 40 anos. Ele tinha que trabalhar metade da sua vida para conseguir um talento. Aí Jesus conta a seguinte parábola. Um homem muito rico foi se ausentar durante muito tempo, chamou seus empregados e disse: guardem esses talentos para mim. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 e para o último ele deu 1. E foi viajar e ficou ausente muito tempo. Aquele que recebeu os 5 talentos, empregou, negociou, trabalhou com esse dinheiro e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2 talentos, vou falar moeda, 2 moedas, também empregou e ganhou mais 2. Só que aquele que recebeu apenas um único talento, ficou com medo de perdê-lo, de ser roubado, e enterrou o dinheiro. E passado muito tempo, voltou o senhor e pediu contas do dinheiro que ele tinha deixado. Aquele que recebeu 5 falou: senhor, você me deu 5, estou te dando mais 5. Investi e dobrei os recursos. E o senhor disse: servo fiel, foste fiel nas poucas coisas, futuramente te darei a administração de muitas coisas. Fique ao meu lado, vamos festejar. Aquele que recebeu 2, senhor, o senhor me deu 2, estou te dando mais 2, investi e lucrei. Servo fiel, foste fiel nas pequenas coisas, futuramente darei a administração de grandes coisas. Fique ao meu lado, vamos festejar. E aquele que recebeu 1 talento, chegou: senhor, o senhor me deu 1 talento, eu guardei, não perdi, tá? Mas fiquei com medo de não conseguir e alguém me roubar, estou te devolvendo o talento, toma o que é teu. E o senhor diz: servo infiel e preguiçoso, você não multiplicou os bens que eu te dei. Se tivesse ao menos entregado o meu talento aos banqueiros, eu receberia agora os juros daquilo que te emprestei. Servo infiel, tirou o talento dele e deu àquele que já tinha 10. E aí que tem aquela mensagem: a quem mais tem, mais será dado. E aquele que pouco tem, mais será tirado. E o servo inútil ficará à colheita da sua própria preguiça. Irmãos, quem são os talentos? Quem são os talentos? Os talentos é tudo aquilo que nós temos como dons, como conhecimentos dentro de nós. É tudo aquilo que nós já despertamos e que pode auxiliar o próximo. É inteligência, é paciência, é saber perdoar. Tudo isto é talento. E nós iremos prestar conta para quem? Quem é o dono? Quem é o dono dos talentos? É Deus? É Jesus? Não. Será a nossa própria consciência. Quando nós chegarmos no plano espiritual
e todas as máscaras caírem, as máscaras de ilusão, nós vamos olhar para trás e ver que nós tínhamos possibilidade de fazer muito e não fizemos nada, ou guardamos somente aquelas condições para nós mesmos. Fomos o servo que enterrou, que não multiplicou aquilo que recebeu. Porque se eu tenho o talento da inteligência nessa reencarnação, que eu use para multiplicar isso em termos de instrução àquele que precisa. Se eu tenho o talento da paciência, que eu use para multiplicar, que eu aplique esse talento com as pessoas que me exigem mais paciência. Se eu tenho o talento da caridade, que eu exerça esse talento com aqueles que necessitam da minha ajuda. Uma das coisas que Chico dizia é que um dos maiores remorsos que o espírito tem quando chega no plano espiritual é do tempo perdido, a possibilidade de ter feito e não fez. A ilusão da vida, só viveu para a casca, só viveu para a matéria, para o externo, e nada foi com ele. Não multiplicou os talentos. E sabe o que pode acontecer? Como eu fui pouco e não consegui lidar com esse pouco, talvez na próxima reencarnação eu não tenha possibilidade de voltar com as condições que eu tenho hoje. Talvez eu volte com menos condições intelectuais, condições materiais para progredir, porque não soube trabalhar com o que eu recebi. E pousando eternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, os lábios divinos de Jesus pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, Zaqueu, servo bom e fiel. Vocês não acham que nessa historinha, que está no livro Boa Nova, Psicografia do Chico, que Jesus puxou um pouquinho o saquinho de Zaqueu? Jesus não estava puxando muito o saco de Zaqueu, não? O que vocês acham? Não estava muito meloso com Zaqueu? Jesus não lia o homem, ele lia a alma. Jesus já enxergava que ali dentro daquela carcaça já existia uma semente frutificando, uma semente crescendo. Pra vocês terem ideia, Zaqueu, quando todos os seus amigos o abandonaram no momento da crucificação, Zaqueu estava lá, aos pés de Jesus, na cruz. E Jesus enxergava naquele homem tesouros futuros, porque ele já demonstrava saber olhar o próximo. E Zaqueu desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, em sucessivas reencarnações. E na última reencarnação, ele reencarna no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes. Jesus já enxergava o que existia ali. Obrigado, irmãos, pela paciência. Obrigado. Queridos amigos espirituais, querido Mestre Jesus, só podemos agradecer por todo esse manancial de conhecimento, de esperança,
todo esse guia, esse mapa que nos é oferecido como caminho certo para nossa evolução espiritual. Uma rota que indica aquilo que nós devemos percorrer em direção da nossa felicidade, da nossa paz verdadeira. Obrigado, querido irmão Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais dessa casa, por todas as energias que são cedidas a todos nós desde o momento que nós entramos. Energias que nutrem a nossa alma tão sedenta, tão necessitada de se fortalecer. Nos ajudem, queridos amigos, na nossa caminhada e nos momentos que nós cairmos, nos inspirem a levantarmos sempre e continuar a nossa jornada. Que assim seja. Pessoas que estão agendadas, pode se dirigir a sala lá, questão de perguntas. Vamos então agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e também a oportunidade de recebermos tantos ensinamentos, que eles possam ser os nossos guias durante toda essa semana, que nós possamos raciocinar sobre cada palavra que aqui foi dita e, se possível, nos ajudando também a melhorar nas nossas trajetórias, auxiliando a quem encontramos pelo nosso caminho. Mais uma vez, muito obrigada e vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair jamais em tentação, livrando-nos da prática de todo mal, porque seu o poder, o reino e a glória hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Uma boa semana para todos.